Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar prosseguimento a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar, continuar o nosso conteúdo, né? Só precisando recapitular algumas partezinhas específicas, né? Então a gente vinha falando da matéria, né? Quais eram as propriedades que formam a matéria, né? Então a gente viu que a matéria, né? Ela pode ser definida por um conceito bem simples, né? Então, a matéria é o que? Tudo aquilo que ocupa um lugar, né? Ou seja, que tem o seu volume, ou seja, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, né? O volume, que é a propriedade geral que a gente falava, e apresenta o peso, né? A quantidade de matéria, né? Então, a quantidade de matéria que temos em uma porção de alguma coisa, de qualquer coisa que seja, vai formar matéria. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa, né? Ou seja, o produto, o peso, né? O produto da massa pela ação da força gravitacional, né? Da aceleração gravitacional, da gravidade. Então, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem sua massazinha é a matéria, né? Então, a gente pode ter vários tipos de matéria, né? Tudo que existe, uma árvore, uma bicicleta, um caminhão-pipa, um carro, tudo aquilo que existe basicamente, né? Então a gente pode dizer, sei lá, 1 milhão de coisas aqui, passar o dia todo aqui falando várias coisas que são a matéria, né? E ainda mesmo assim faltaria muitos exemplos para poder definir tudo isso, né? Mas será que existem coisas que não são necessariamente matéria? Ou seja, será que a gente conhece alguma coisa que não é matéria, que é algo que necessariamente não existe no nosso entendimento, né? Tudo aquilo que não é matéria é energia, certo? Então a matéria ou a matéria é energia. Então, por exemplo, a gente pode dizer que energia, a luz, a pressão, o som, eletricidade, calor, raio-x, né? Então a energia ela pode ser definida como uma força que é capaz de produzir ação e movimento. Muito que a gente vem vendo lá nas aulas de física, né? Então é muito simples diferenciar a matéria da energia, né? Já que uma ocupa lugar no espaço, possui massa, né? E a outra não necessariamente, certo? Uma coisa que eu falei para vocês, né, que a gente conversou bastante, é que a matéria ela pode ser chamada de duas maneiras, né? Que é aquelas que a gente chamava do corpo e o objeto, né? Então, toda vez que a gente se referia ao corpo, a gente falava que trata-se de quê? Trata-se de uma parte de matéria, né? Então, o corpo é uma parte da matéria, então, um caco de vidro, um pedaço de madeira, né? Um tronco de árvore, o vento, né? Que não tem uma funcionalidade propriamente dita, né? Então, o objeto ele trata-se de uma parte da matéria que apresenta e tem uma utilização específica, né? Então, uma camisa, o ar comprimido, caneta, cadeira, um copo de vidro, né? Aí vai ter uma função, aí tem uma especificidade, né? Nesse caso, então ele tem uma utilidade, né? Então a gente tem um pouquinho aí do que é a matéria para a gente poder definir e se apropriar um pouquinho mais dos conceitos que a gente vai ver a seguir, né? Então, o que é a matéria ela é composta por quê, né? Então, de forma geral, toda a matéria é formada pelaquela unidade estrutural básica, né? Que a gente chama de átomo, né? Então, toda a matéria é formada por átomos, né? Então, qual era a composição lá que a gente viu que os átomos tinham? Então, a gente tinha a presença do núcleo, né? Que é composto por prótons e nêutrons, aquele modelo de Rutherford, né? Os prótons são aquelas partículas de carga positiva, os nêutrons aquelas partículas que não apresentam carga elétrica, né? A gente tem níveis de energia, né? Ou seja, regiões onde tem níveis e subníveis de energia, né? Então, lá nos subníveis que estão os orbitais, né? E é lá naqueles orbitais que a gente vai ter a maior probabilidade de encontrar os elétrons, né? Os elétrons na eletrosfera, que são aquelas partículas que têm carga elétrica negativa, né? Então, quando a gente tem os átomos, a gente tem lá a presença dos átomos, eles são neutros, né? Ou seja, as cargas elétricas positivas elas são iguais ou similares às iguais, né, às cargas elétricas negativas. Então, o número de prótons e nêutrons são iguais. Então, isso torna eles o que a gente chama de partículas neutras, né? Então, os átomos eles são partículas neutras porque eles vão ter essas propriedades, né? Então, quando a gente tem dois ou mais átomos, eles se combinam, eles formam as moléculas, né? Então, a gente tem uma série
2, 3, 4, por aí vai, átomos, eles vão formar as moléculas. Essas moléculas, elas podem constituir aquilo que a gente chama de uma substância química, né? Assim, assim como os átomos isolados também, né? Certo? Então a gente pode ter substâncias que são formadas por um mesmo tipo de átomo, certo? Então a gente pode ter a parte daí a substância química, né? A gente sabe também, e a gente conversou bastante, que as substâncias elas podem se encontrar naquilo que a gente chama dos estados físicos da matéria, né? Então os estados físicos mais comuns que a gente pode encontrar matéria são quais? O estado sólido, né? O estado em que as partículas, átomos ou moléculas, né, que formam a matéria apresentam um maior nível de organização, um maior nível de atração, elas estão juntinhas, o volume e a massa são fixos, né? Fixos, a gente conversou sobre isso. O estado gasoso, em que as partículas, né, os átomos, as moléculas que formam a matéria, eles vão apresentar um menor nível de organização. Então a gente tem lá o volume fixo, mas a forma já é variável. Então um maior distanciamento entre as partículas, os átomos, né? Um maior grau de agitação, né? E o estado gasoso, que são estados em que as partículas, átomos e moléculas, ou seja, os átomos ou as moléculas, né, que formam matérias, eles não apresentam organização, ou seja, a sua forma e o seu volume são variáveis, né? Então eles têm um alto grau de agitação, as moléculas se afastam, eles têm uma tendência a ter uma grande expansão, né? E a matéria também ela vai apresentar as suas propriedades, né? Então toda e qualquer matéria, independente de que elemento químico seja aquele, que elemento químico que forme aquela matéria, ela deve apresentar propriedades, né? E ela tem algumas propriedades que são gerais, né? São aquelas propriedades que são comuns a toda a matéria, né? Então tem a massa, o volume, a divisibilidade, a impenetrabilidade, né? E a gente também tem aquelas propriedades específicas, né? Que a gente conversou bastante, né? A elasticidade, né? Que é aquela propriedade que apresenta no estado sólido, né? A matéria do estado sólido é submetida a uma força, né? De elástica extrema, né? Então é a tendência do corpo após sofrer compressão ele voltar a ocupar a sua forma e seu estado natural, né? A compressibilidade, que é aquele caso, né, de uma força externa, né? Ele pode comprimir um corpo ou um objeto e fazer com que ele ocupe um espaço menor. A divisibilidade, que eu já falei, propriedade específica, propriedade geral, né? Então a gente tem o ponto de fusão, ponto de ebulição. Então todas essas propriedades elas vão formar a matéria, certo? Então todas essas substâncias que formam a matéria são as substâncias que são formadas por aquilo que a gente conhece como os elementos químicos, que a gente já conversou um pouquinho sobre o que são e quem são esses elementos químicos. Então é importante a gente salientar isso, né, que existe uma série de elementos químicos na natureza, uma série que vão formar substâncias e materiais distintos, e é importante que, como a gente tem uma série de elementos químicos diferentes, é fundamental que a gente tenha formas e maneiras de poder agrupar e classificar esses elementos químicos de acordo com suas propriedades e de acordo com suas propriedades, né, a sua estrutura, né, atômica, para que facilite nosso estudo, né? Então a gente vai ter elementos químicos que têm propriedades parecidas. Então como é que a gente agrega eles? Como é que a gente agrega elementos químicos que têm propriedades diferentes? Como é que a gente consegue uma forma de organizar todos os elementos químicos que existem? Veja que toda vez que a gente organiza qualquer coisa, né, toda vez que a gente se dispõe a organizar qualquer coisa na vida da gente, no nosso armário, nossos livros, a gente vai ter os critérios para organizar ele, né? Então, quando a gente faz a classificação dos seres vivos, a gente assume critérios para classificar e organizar os seres vivos. Então, da mesma forma, os elementos químicos, eles precisam, a gente precisa organizar eles de alguma forma para que facilite nosso estudo, ou seja, para que facilite nossa compreensão, para que a gente consiga, quando for estudar, saber onde está cada coisinha, onde está cada elemento químico. Então, como é que a gente faz para poder organizar esses elementos químicos? Então, que métodos a gente utiliza para organizar esses elementos químicos? Então, os elementos químicos, eles são classificados, né? Eles são distribuídos numa classificação em linhas e tabelas, que a gente vai ver isso mais para frente. E eles são um método que a gente chama de método de classificação periódica dos elementos químicos, que a gente resume com o termo tabela periódica, né? Então, a tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas
propriedades, certo? Então todos os elementos químicos que existem, eles vão estar sendo agrupados na tabela periódica, ou seja, na tabela de classificação periódica dos elementos químicos, né? Resumindo, a tabela periódica, né? Então eles são organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, de número de prótons. Então eles vão começar pelo elemento químico que tem o menor número de prótons, que é o hidrogênio, e vai até o último elemento químico que tem o maior número de prótons, certo? No total, tipo, a tabela periódica mais atualizada, ela apresenta 118 elementos químicos, certo? Que podem ser 92 naturais e 26 artificiais. Tem algumas variações, né? Eu já encontrei no livro de vocês, por exemplo, ele vem dizendo que tem ele vem numa proporção diferente, né? No livro de vocês ele informa assim, que são 88 naturais e 30 artificiais. O que são esses artificiais? São elementos químicos que eles não existem na natureza, eles foram criados pelo ser humano, né? Pelos cientistas criaram esses 30 elementos químicos novos, né? Mas eles estão todos agrupados no mesmo sistema de classificação, certo? Tem essa variaçãozinha, eu já vi fontes que informam diferente do livro de vocês, né? Essa pequena variação aí dos valores, mas é mais ou menos por aí. Então cerca de uns 88 elementos que são naturais, que são encontrados na natureza, e o restante, os 30, né? Então são 118 elementos químicos. Os outros 30, eles são elementos artificiais, ou seja, eles são elementos que foram criados artificialmente pelo ser humano, mas eles estão lá agrupados porque eles vão ter as suas propriedades também, certo? Antes da gente falar propriamente dito da tabela periódica, eu mostrei ela para vocês, vou falar um pouquinho da história de como surgiu a tabela periódica, ou seja, como é que aconteceu, quem foi que inventou isso, quem começou a organizar essa tabela periódica, né? Então esse princípio de organização dos elementos químicos nessa tabela, ela foi formada originalmente por um químico, né? Ele era um químico russo, que é o Dmitry Mendeleev. Ele nasceu em 1834 e morreu em 1907. E ele, né, é considerado um dos gênios da humanidade, né, junto com Einstein, Newton, Darwin e por aí vai, né? Ele ganhou isso porque esse título de gênio, né? Porque os trabalhos dele focava muito com a questão da periodicidade dos elementos químicos, ou seja, as propriedades características que os elementos químicos possuíam, que possibilitavam esse processo de ordenamento e agrupamento deles, certo? Então Mendeleev ele fez, né, vários estudos sobre as propriedades dos elementos químicos e suas massas atômicas. Então ele começou a pegar os elementos químicos que eram conhecidos e foi lá estudando suas propriedades, suas massas atômicas, estudando esses dois principais fatores, né, todas as propriedades e as massas atômicas. Então lá por volta dos anos de 1860, né, lá no finalzinho, de 1869, 1870, ele começou a juntar todas as informações sobre os elementos conhecidos na época, né? Então ele começou a pegar tudo que já havia sido estudado sobre os elementos químicos, ele começou a coletar esse material e começou a criar um tipo de manual, certo? Que ia agregando essas informações, as propriedades atômicas, né, e dos elementos, né, e das massas atômicas dos elementos químicos, né? Então ele ia anotando os dados em vários cartõezinhos, né, e ia aprendendo na parede lá do laboratório dele. Então ele pegava um cartãozinho, anotava lá, sei lá, oxigênio, aí anotava as informações, propriedades, a massa atômica, tudo que já era conhecido, e ele foi fazendo isso, e aí ele ia colando, fixando, né, prendendo na parede do laboratório. E quando ele ia observando e ele ia olhando esses cartõezinhos anotados, quando ele via que tinha alguma semelhança, né, entre alguns desses cartões em propriedades de massa, aí ele ia mudando a posição dos cartões, ou seja, ele ia trocando a ordem e ia aproximando quem era mais parecido e deixando mais distante quem era menos parecido. E aí ele ordenando isso, tudo que ele conhecia. E entre alguns cartões, em meio a esses cartões, ele ia deixando nessa sequência alguns espaços vazios, né? Então ele ia fazendo as fileiras dos cartões e em alguma dessas fileiras ele ia deixando espaços vazios, né? Então ele ia ordenando esses cartõezinhos com aqueles elementos que ele conhecia, e aí quando ele tinha um outro elemento que ele via que era bem diferente, né? Então ele meio que deixava um espaço no meio, certo? Ele deixava um espaço vazio e ele ia colocando em ordem e ao mesmo tempo ia deixando esses espaços vazios, né, na sequência dos cartões.
Ele percebeu o quê? O que ele percebeu? Ou seja, ele via que tinha algum padrão de semelhança, e depois via um outro elemento que era conhecido, que era bem diferente desse último. Então ele via que ele ia ordenando elementos que tinham massa atômica parecida, que tinham propriedades parecidas, e depois via um elemento que a massa era muito diferente. E aí deixava esse espaço. Então ele faz isso por quê? Porque ele compreendeu que esses espaços eram muito provavelmente de elementos químicos que existiam, mas que eram desconhecidos. Então veja o nível de raciocínio que esse sujeito teve. Ele percebeu que existiam alguns elementos químicos que eram, pelo estudo dele de ordenamento, ele percebeu que existiam alguns elementos químicos que provavelmente existiam, provavelmente tinham aquelas propriedades e aquelas características que preenchiam aqueles espaços vazios que ele deixou, mas que não se conhecia, certo? Então ele falou, olha, esse espaço aqui é para um elemento químico que um dia eu vou descobrir, eu sei que ele existe, mas ele não foi descoberto ainda, então eu vou deixar esse espaço aqui, que é para colocar ele quando descobrirem ele no futuro, né? Então a organização dos elementos foi, depois que ele organizou tudo que ele conhecia, tudo que era conhecido na ciência até onde tinha, então ele apresentou o Mendeleev essa organização, né, para a comunidade científica, e aí deu a origem ao que a gente conhece como a tabela periódica, né? Então os elementos químicos estão dispostos em várias filas horizontais, como ele foi montando no laboratório dele, de acordo com as massas atômicas crescentes, e também a gente tem umas colunas verticais que colocam os elementos semelhantes, de propriedades semelhantes, né? Então ele fazia várias filas, então essas filas até um limite, certo? Aí depois ele ia fazendo a fila embaixo, essa fila da ordem crescente das massas atômicas, e ele deixava nas colunas verticais, ele deixava nas linhas, né, verticais, e nas colunas, nas verticais, ele ia agrupando os elementos que tinham propriedades parecidas. Então veja que é o que ele fez, né? Então foi dessa forma que ele foi organizar e organizou a primeira tabela periódica, né? Aquela previsão que o Mendeleev fez quanto à propriedade dos elementos químicos a serem descobertos, acabou que se confirmou, né? Ou seja, se descobriu muito tempos depois, né, de que ele fez essa organização, a descoberta de vários elementos químicos que preenchiam, ou seja, depois que ele fez e que ele deixou os espaços vazios, um dia vai ter alguma coisa aqui, foram descobertos os elementos, e esses elementos eles se encaixavam exatamente nas previsões que ele tinha, de que ali ia existir um elemento químico que tinha uma massa atômica, que tinha uma propriedade física e química, que ele não sabia o que era, mas que existia, né? Então a prova que veio isso foi a chegada de alguns elementos como o galho e o germânio, né? E eles foram posicionados na tabela justamente onde Mendeleev predeterminou, ou seja, suas propriedades, ou seja, as propriedades daqueles elementos que ele não conhecia, ele já previu que ali naquele espaço iam ter aqueles elementos e eles iam ter tais propriedades, ou seja, tal massa atômica aproximada, tal propriedade. E aí tempos depois, quando descobriram esses elementos, né, por exemplo, do germânio, percebeu que ele encaixava ali e ele já conhecia as propriedades daqueles elementos químicos que não eram nem conhecidos, né? Então imagine qual o nível de abstração desse sujeito. No início como a gente sabe, os átomos eles são organizados, como a gente já conversou, né, pelo seu número atômico. Isso não foi ou seja, seu número de prótons. Isso não foi uma conclusão do Mendeleev, né, certo? No início do século XX teve um outro cientista, né, um físico químico inglês, né, o Henry Moseley, não é Mendeleev, é Moseley. Ele estudava, né, ele examinava os espectros de raio-x dos elementos lá depois da descoberta da radioatividade, né? Ele que descobriu, ele foi um dos cientistas que contribuiu para a descoberta que todos os átomos de um mesmo elemento químico apresentam a mesma carga nuclear. Ou seja, ele percebeu que átomos de um mesmo elemento químico, eles tinham o mesmo número de prótons, que consistia no número atômico do elemento, né? Então, a partir dos estudos com raio-x, ele identificou isso, né? Então, rapidamente se chegou à conclusão que os elementos químicos eles ficariam em um padrão muito mais regular quando arranjados na tabela em ordem crescente do número atômico ao invés da massa atômica, já que tem uma certa variação da massa atômica de um elemento para o outro, e o número atômico ele vai variando de 1 para 1, né? Então tem o hidrogênio 1, o hélio 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então com esses estudos do Moseley e da descoberta de que os átomos de elementos químicos
iguais, eles têm o mesmo número de prótons, a partir daí se ordenou, se decidiu ordenar a tabela periódica a partir do número atômico, certo? Então, aquele ordenamento das linhas horizontais é o número crescente de números atômicos. Então à medida que o número atômico cresce, a massa atômica também cresce, né? Só tem algumas exceções para isso, né? Que é alguns elementos na tabela periódica que o menor número atômico representa a maior massa atômica, que é o argônio, cobalto, telúrio e tório. Eles têm essa diferença, né? Então eles estariam organizados diferentes, eles têm massa atômica que difere desse ordenamento, né? Então, quando você criou a lei periódica, né, que se estabeleceu que quando os elementos químicos são listados sequencialmente em ordem crescente do seu número atômico, ou seja, do seu número de prótons no nêutron, é observado uma repetição periódica em suas propriedades, certo? Então, eles observaram que esses elementos aí, eles tinham essa variação na massa atômica, né? Mas eles tinham o número atômico deles, então se desordenava no número crescente da massa atômica. Então, quando você percebeu que você somando os prótons que você tem dentro do átomo dos elementos químicos, você conseguia ordenar de forma periódica, ou seja, seguindo o ritmo crescente, com suas propriedades sem fugir de um ordenamento, né? Então, com isso, a gente conseguiu ou seja, o Moseley, ele aperfeiçoou a tabela de Mendeleev. O de Mendeleev foi tudo certinho. Ele usou as propriedades dos elementos, o número crescente de massa atômica, porque realmente os elementos químicos eles vão aumentando de massa atômica, né? E ele conseguiu ordenar e casava com essa proposta do Moseley. Só que o Moseley, hoje em dia a tabela é organizada, não é muito diferente da tabela dele, do Mendeleev, mas é organizada pelo número crescente de número atômico porque ele é mais preciso, e principalmente dessa variação aí de alguns elementos químicos que estariam desordenados devido a essa diferenciação aí na sua massa atômica, por exemplo, daqueles 4 elementos químicos. Então, hoje em dia a tabela periódica ela é organizada não mais pelo número crescente de massa atômica, né? Ela é organizada pelo número crescente de número atômico, ou seja, de número de prótons sumiu na cabeça, da massa atômica. Então, a ordenação hoje em dia é a ordenação do Moseley, que não era muito diferente, mas como eu falei, vocês têm aquela diferençazinha daqueles átomos. Então, todo elemento químico, ao ser descoberto, ele é identificado, ele recebe um símbolo e ele recebe um nome, certo? Antigamente eles recebiam simbologias e nomenclaturas diversas, né? Então, na Idade Média, na Grécia Antiga, a gente tinha várias formas, né, de símbolos, triângulos, o símbolo até de masculino e feminino. O ferro era representado pelo masculino, o cobre pelo feminino. Ou seja, tinha várias simbologias, vários símbolos para representar que elemento químico era aquele, o ouro, e por aí vai, né? Então existiam várias nomenclaturas diferentes até, e durante muito tempo, como os elementos químicos eles eram dados com seus nomes em gregos, lá principalmente no tempo dos filósofos, né? Dos primeiros filósofos, né, na Grécia Antiga, mas depois se adotou o latim para dar a nomenclatura dos elementos químicos, né? Então, por isso que tem vários elementos químicos que tem nos seus símbolos, que a gente já viu, por exemplo, o AU, né? O AU é o ouro. O ouro deveria repassar, porque não é OU, ele é AU porque ele vem do latim, né? Que é aurum. O chumbo, né? Que é o PL, porque ele vem do plumbo, que é do latim. O potássio tem a letra K, porque é do latim kalium, ou seja, tem uma série de elementos químicos que eles eram, as suas nomenclaturas eram dadas a partir da sua escrita no latim, né? Então tem vários desses casos, alguns coincidem, né? O O, que representa o ouro, o oxigênio, certo? E depois, alguns elementos que quando foram sendo descobertos, eles acabavam recebendo nomes em homenagem a cientistas importantes, a químicos importantes, como o Mendeleev, né, que tem um elemento químico
Mendeleev, né, que foi um elemento que foi descoberto e foi dado o nome em homenagem ao Mendeleev, né, que foi esse primeiro organizador da tabela periódica. Ou, por exemplo, o polônio, né? O polônio, ele é um elemento químico que ele recebeu esse nome em homenagem. Ele foi descoberto pela Marie Curie, ou Marie Curie, né, que eu já conversei com vocês quando eu estava falando lá de física. Ela descobriu o polônio, né? Então, como ela era polonesa, né, ela deu o nome do elemento químico polônio em homenagem ao país dela, era e ainda existe, né, a Polônia, certo? Então, eles podem vir escrito, então a gente não dá para nos confundir, né, nisso, né, achar que aí vem AU, mas que diabo é U? AU é ouro, é porque eles têm a nomenclatura de origem do latim, né, da escritura em latim, então era inicial em latim, mas tem alguns outros que confundem, coincide, né, tipo oxigênio, hidrogênio, porque aí ou é coincidência ou é porque eles já têm nomenclaturas mais recentes. E aí, como eu falei, né, os elementos eles eram representados por simbologias cada vez mais distintas, né? Então a partir de ver um cientista, né, o Johann Jacob Berzelius, né? Ele foi um dos principais químicos orgânicos da história, um dos fundadores da química, né? Ele nasceu na Suécia em 1979 e em 1813 ele foi o que determinou, né, o processo de classificação e a simbologia dos elementos químicos, né? Então ele tem uma história fundamental, principalmente com a parte da química orgânica, e ele introduziu vários elementos químicos, né? Então vários elementos químicos que existem, né? Ele descobriu, tipo selênio, tório, bário, sílico, césio, por exemplo. São vários elementos químicos que foram descobertos por ele. Ele é bastante importante também porque ele que determinou. Porque acontece, se cada lugar do mundo fosse trabalhar com a classificação dos elementos químicos ou usando a palavra toda, né, tipo, todo o nome completo, e aí cada um em uma escrita diferente, ia virar uma confusão retada, né? Então foi ele que unificou e simplificou as terminologias para serem utilizadas tanto na classificação, na tabela periódica, como na representação dos elementos químicos. Então foi ele que determinou a forma como a gente deve representar os elementos químicos. Então, como é o sistema dele que ele emprega e que é até hoje, né? Então, os elementos químicos eles são representados por uma letra maiúscula e é escrita, seguindo a sua escrita em latim, né? Ou no grego. Então ele é representado por letra maiúscula. E aí o que acontece? Se tiver o caso de um elemento químico que comece com a mesma letra que outro elemento químico, então por exemplo o áureo e o argento, que é a prata, né? Então áureo e argento, que é o ouro e a prata, eles começam com a letra A. Então o que acontece? Quando você tem dois elementos que eles começam com a mesma letra, o que acontece? Você coloca a primeira letra maiúscula e aí você adiciona a segunda letra da palavra em minúscula, em letra minúscula. Então, por exemplo, o ouro é o A maiúsculo minúsculo, né? O auro, AU, A maiúsculo minúsculo, e a prata é o AR, certo? O argento, o A maiúsculo e o R minúsculo. Da mesma forma que o alumínio, né? Então, alumínio também tem um Azinho, aí você bota o A maiúsculo, L minúsculo, aí você sabe que ali se trata do alumínio. O gás argônio, a mesma coisa, e aí por aí o argônio fica o AG, né? É o A maiúsculo, G minúsculo. Então essa é a forma de você diferenciar um elemento químico do outro. Então você representa pela letra maiúscula, que é a letra inicial do nome em latim ou em grego. Se tiver dois elementos químicos que você tenha com a mesma inicial, você diferencia por uma segunda letrinha, essa segunda letrinha minúscula, que também tenha dentro da terminologia do elemento químico. Então dessa forma você consegue diferenciar um elemento químico do outro, certo? Outra coisa, os elementos químicos novos que vão sendo descobertos, que são descobertos, eles vão estar na tabela periódica representados por 3 letras, né? E ordenados de acordo com o seu número atômico. Então, se vocês pegarem uma tabela, a gente vai discutir a tabela periódica no próximo vídeo, não se preocupe não, certo? Estou trazendo um pouquinho da história, da classificação, um pouquinho de cada coisa. Então, os elementos químicos novos, eles recebem 3 letras, eles são ordenados na tabela de acordo com
o seu número crescente, obviamente, né, como todos os outros do seu número atômico, até que dê um nome a eles. Enquanto eles não têm nome, descobriu eles não ganharam nome ainda, então eles são adicionados à tabela periódica, na posição de acordo com o seu número atômico, mas são dadas 3 letrinhas temporárias a ele. Quando alguém batizar o sujeito, aí ele vai receber, certo? Então essa que eu queria trazer um pouquinho hoje, da história da descoberta da matéria, de como a gente decidiu, como dos elementos químicos, como é que se decidiu ordenar os elementos químicos de acordo com com suas propriedades e características, né? Então contei lá a primeira história da tabela periódica, a do Mendeleev, né? Era organizado lá o número da massa atômica e suas propriedades, e a gente viu um pouquinho como ele era genial, né? E depois a gente viu lá que o inglês lá, o Moseley, ele traz essa nova abordagem que é atualizada até hoje, que é a ordem crescente do número atômico, quando ele observou que cada átomo de elemento químico só tinha um número específico de prótons, certo? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, me mandem as dúvidas. Fiquem bem e até mais. Tchau.